Redial e do BID, já que se trata de um evento onde teremos aqui a presença dos colegas de outros países do Mercosul para debater essa questão de lista de confiança e os outros assuntos em relação aos projetos que temos de TI com a universidade. Eu passaria primeiramente ao diretor-presidente interino do Instituto, o Maurício Coelho, então, para a abertura inicial, e depois, na sequência, ao Roberto e depois o professor Jean aqui para a condução dos trabalhos. Ok, Rui, muito obrigado. Bom, muito bom dia a todos, a todas. É com satisfação que eu me dirijo a vocês para fazer uma fala de saudação, de boas-vindas, de agradecimento aí pela presença de todos. Agradecer, evidentemente, à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Laboratório LabSec, né? na pessoa aí do professor Jean Martina, que trabalha mais próximo conosco hoje, atualmente, na organização do evento, um evento que eu tenho assim uma perspectiva muito boa, onde a gente vai poder passar um pouco, né, da experiência e de conhecimentos que a gente vem acumulando aqui no Brasil, na atuação, né, na questão de infraestrutura de chaves públicas, na questão de confiança de prestadores de serviços, né? Nesse primeiro dia a gente vai ter aí um dia dedicado à questão das listas de serviços confiáveis, né? As Trusted Service Lists. E uma experiência mais ampla que nós temos aqui na operação da nossa infraestrutura de chaves públicas brasileira, e com serviços e softwares que foram desenvolvidos aqui no país, e poder compartilhar com vocês, com os nossos colegas dos outros países aqui da América Latina, principalmente. É uma satisfação e agradeço ao Roberto Geal, que também nos apoia aí na organização do evento. Uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez, Roberto. E faço votos que seja um evento bastante profícuo, onde realmente possa se trocar bastante conhecimentos. Aqueles que estão aí presencialmente têm um plus a mais, né? Poder aproveitar a nossa maravilhosa cidade aí de Florianópolis. Nós que estamos aqui no remoto vamos ficar só na vontade, mas enfim, teremos ao menos um conteúdo bastante rico aí para nos entreter nesses 2 dias. Então, seriam estas breves palavras de saudação. Desejo a todos 2 ótimos dias aí de trabalhos e que realmente a gente possa estreitar ainda mais nossas relações e compartilhar conhecimentos e nos ajudar mutuamente na evolução, né, dos serviços de assinaturas eletrônicas qualificadas, que são cada vez mais demandadas, cada vez mais importantes para essa sociedade digital que vai se consolidando, que teve momentos, né, de aceleração em função dos terríveis período passado, né, da pandemia que vivemos, mas que deixou como um saldo positivo essa questão do fortalecimento, né, dos processos digitais, dos processos eletrônicos, e é disso que nós vamos tratar nesses 2 dias. Então, fica aqui meu agradecimento, a saudação a todos e o desejo aí de bons trabalhos a todos. Devolvo a você, Rui. Obrigado, Maurício. Aí agora eu convido o Roberto Lopes, representante e coordenador da Redial, para a sua apresentação. Muchas gracias, Rui. Bueno, un saludo muy cordial a todas las personas presentes en Florianópolis y también a las personas que se encuentran a distancia. En primer lugar, un agradecimiento a Brasil como país anfitrión y en particular al ITI y la Universidad Federal de Santa Catarina, que nos están recibiendo para esta importante actividad. Como ustedes saben, la Red Interamericana de Gobierno Digital, que reúne a las agencias de gobierno digital de todos los países de las Américas, integrantes de la OEA, ha venido realizando, con el apoyo de todos sus países miembros, un programa de fortalecimiento de los servicios digitales transfronterizos, gracias a los fondos de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, lo cual ha permitido, gracias al esfuerzo de los países y el trabajo conjunto, lograr grandes avances en la lista de listas de confianza. En el mes de noviembre del año pasado se presentó
en la reunión ministerial de las Américas de Gobierno Digital en Lima, Perú, la lista del Mercosur y también la primera versión de una lista regional de la red GEALC. Para eso ha sido fundamental el trabajo de los equipos técnicos y de los directores de gobierno digital de los países que están aquí presentes. Sé que están de manera presencial Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en Florianópolis, y también varios de los integrantes de esos equipos están siguiéndonos de manera virtual. Y bueno, a ellos se les debe el avance del Mercosur en la lista de listas de confianza. También quiero destacar que cuando hubo que identificar un equipo que tuviera el conocimiento sobre lista de listas de confianza para acompañar todo este proceso de la región, se identificó al LabSec de la Universidad Federal de Santa Catarina como el equipo donde estaba el conocimiento que valía la pena compartir y que valía la pena que hiciera ese acompañamiento. Así que un gran agradecimiento al equipo que lidera el profesor Jean Martina por este trabajo de todos estos meses. También tuvimos siempre en el ITI un socio de gran generosidad para con toda la región. Brasil es uno de los fundadores de la red GEALC desde hace casi 20 años, por lo tanto es normal que esto sea así. Y bueno, y por supuesto la Secretaría de Innovación de Argentina, el Ministerio de Industria de Paraguay y la Agencia de Gobierno Digital de Uruguay, AGESIC, han sido puntales en este proceso. La red GEALC, que este año tiene la presidencia de Perú, continuará trabajando en conjunto con sus países miembros para profundizar la firma digital transfronteriza y los servicios digitales transfronterizos. Así que este evento que hoy y mañana se está desarrollando en Florianópolis es una parte de ese camino y solamente me resta desearles el mayor éxito en estas 2 jornadas. Muchas gracias. Graças, Roberto. Bom, eu gostaria também de agradecer aqui a participação dos países da comunidade de língua portuguesa, né? Temos aqui os colegas do Cabo Verde, Moçambique, Angola. Então, isso para nós aqui do Brasil, fazemos parte, é muito importante para que isso possa viabilizar futuras integrações entre o nosso bloco, a nossa região, não só o Mercosul, mas a nossa região, também com os países que compõem a CPLP. Eu pediria, assim, para que a gente possa identificar claramente quem está em remoto, pudesse colocar no chat o nome, bastaria colocar o nome da empresa ou da instituição que representa, e também, no caso dos nossos colegas estrangeiros, colocar o país, para que a gente possa estar aqui acompanhando e, eventualmente, abrindo os espaços para o debate, a discussão, identificando claramente os participantes desse evento. Mais uma vez, obrigado. Eu vou deixar, então, agora para o início das primeiras atividades, agora da manhã, o professor Jean Martins. Obrigado. Olá, alô? Alô? Tá tudo certo, ótimo. Bom, eu queria desejar boas-vindas a todos que estão aqui presentes na UFSC e aqueles também que estão remotos, né? Como falou Maurício, Roberto e Rui, né? É um prazer para a universidade aqui estar recebendo vocês para esse evento. É um evento que a gente está tentando consolidar no momento, né? A gente fez ano passado um workshop um pouco menor, mais fechado, que foi o que iniciou as discussões acerca das listas de confiança do Mercosul. E no ano passado, em outubro, a gente fez, junto com a GEALC, lá em Montevidéu, um treinamento, e a partir desse treinamento é que a gente chegou nessas listas de confiança que a gente tem hoje disponíveis enquanto artefatos para a gente utilizar. Tá? Então, antes de dar prosseguimento aqui e colocar o evento para funcionar efetivamente, né, eu queria
mostrar para vocês vou falar alguma coisa sobre alguns detalhes do evento propriamente dito, tá? Então, o evento foi rebatizado esse ano, ele está sendo chamado de WIDE, né, que é o Workshop Internacional de Documento Eletrônico. Nossa ideia aqui é tratar as questões de assinatura digital e principalmente do reconhecimento transfronteiriço dessas assinaturas. Né? Como é que a gente faz para que documentos que sejam produzidos nos diversos países consigam ser reconhecidos tecnicamente em outras, além das suas fronteiras. Tá? E aí a gente organizou, né, o evento aqui em conjunto com o ITI e com a rede GEALC, com a ideia de aprofundar esse tipo de discussão e fazer com que a gente tenha avanços, né, maiores ainda dentro dessa área de reconhecimento transfronteiriço das assinaturas digitais. Então, para a gente começar aqui, eu queria trazer para vocês a programação, então. A gente demorou um pouco para divulgar efetivamente a programação, porque a gente estava confirmando efetivamente o que iria acontecer, tá? Então, a nossa programação dos 2 dias de evento, ela vai estar acontecendo das 9 da manhã ao meio-dia e depois das 2 da tarde às 5 da tarde. A gente vai começar, então, o dia de hoje falando sobre as listas de confiança. Então, eu vou, no papel aqui de Laboratório de Segurança em Computação, a gente vai estar trazendo para vocês um breve overview do que são as listas de confiança, como é que elas surgiram e o que elas podem fazer pela gente. Uma visão inicial. Depois, mais para frente do dia, a gente vai começar a conversar sobre as listas de confiança do Mercosul, né? E aí eu tiro o chapéu de UFSC e coloco o chapéu de consultor da rede GEALC, aonde a gente fez um trabalho em outubro e novembro do ano passado para auxiliar Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina na criação das listas de confiança. E hoje a gente tem já serviços, né, que permitem a gente fazer identificação de documentos com assinaturas baseadas em diferentes arquiteturas de PKI nacional. Tá? A gente vai fazer uma pausa depois para um coffee break e na sequência a ideia é a gente botar isso aqui no formato realmente de workshop. Então, a gente vai pedir para que os países que estão presentes aqui, né, falem sobre suas listas de confiança, né, o que você tem, ou até quem está remoto, né, e que pertence a algum país que tenha já alguma iniciativa de listas de confiança, que possa dizer para a gente o que você tem no momento, né, o que tem cobertura, sua lista, como que ela está estruturada. A gente para o almoço e à tarde a gente volta para conversar sobre aplicações, né? Que aplicações que cada país entende que no seu escopo possa fazer bom uso dessa lista de confiança, dessa confiança transfronteiriça. E aí, mais para o final da tarde hoje, a ideia é que a gente discuta, né, principalmente no âmbito do Mercosul, quais são as evoluções que a gente quer trazer para as listas, né, para que a gente tenha mais serviços sendo prestados em cima dessas listas de confiança. Né? As listas, aí adiantando um pouquinho, as listas de confiança que foram projetadas, que a gente fez nessa primeira rodada para o Mercosul, elas foram listas que basicamente trazem as PKIs nacionais. Elas não trazem os serviços, elas não trazem mais detalhes sobre a qualificação, mas eu acho que o objetivo do workshop é justamente essa discussão. E aí, para o dia de amanhã, é um dia um pouco mais introspectivo para a gente, né? A gente vai estar apresentando, então, projetos que a gente tem, né, entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o ITI, em softwares que permitem a operacionalização da
da PKI Nacional Brasileira, e assim como algumas aplicações que a gente entende que agora passam a ser aplicações que vão ganhar muito com as listas de confiança. Você quer levantar aqui? Ok. Assim? Pronto. A senha do Wi-Fi, professor, depois tem que colocar ali. Ah, tá. Depois... Melhorou, Rui? Melhorou? Ok. Então, pessoal, aí a ideia é que a gente fale, né, sobre os diversos sistemas no dia de amanhã. A gente vai começar falando sobre os 3 sistemas de gerenciamento de certificados que a gente faz para a PKI brasileira, né? O software de gerência da autoridade certificadora raiz e softwares que são utilizados em toda a cadeia de geração de certificados. Na sequência, a gente vai falar sobre o serviço de validação, né, de assinaturas agora aqui no Brasil, que além de fazer a validação transfronteiriça de documentos, a gente começou a atuar na qualificação de quem assina o documento. Então, se o documento é assinado por um médico, a gente tem como confirmar, né, uma receita médica digital, a gente tem como saber que aquilo foi realmente assinado por um médico. A gente vai mostrar alguns exemplos. Na parte da tarde de amanhã, a gente vai mostrar um projeto, né, que a gente tem junto com o Inmetro e com o ITI, onde estamos trabalhando na certificação de dispositivos metrológicos, nesse caso específico de bombas de combustível. Né? O Brasil tem, historicamente, aí, fraudes, né, nessa área de volumétrica, né, de combustíveis, e como isso deve diminuir consideravelmente esse tipo de fraude. E na sequência de amanhã, a gente vai falar sobre o portal de assinaturas GovBR, né, que é o portal que a gente ajudou o ITI a desenvolver e que hoje fazem as assinaturas avançadas aqui no Brasil, né, não qualificadas, mas avançadas, no contexto do EIDAS. E como esse portal está ganhando tração, né, em números extremamente significativos. Assim, a gente já está em centenas de milhares de documentos gerados por dia, tá? E centenas de milhares de certificados digitais sendo emitidos por mês. Então, a gente vai falar um pouco disso, o Giovanni vai estar apresentando. E mais no final da tarde, a gente vai falar de uma iniciativa nova que a gente tem agora, que é o uso de certificados de atributos. Então, a gente desenvolveu um novo artefato aí de software para o ITI, que permite a geração desse tipo de certificados. Então, era só para dar um panorama, né, para explicar para todo mundo como que o evento está organizado. E aí eu vou voltar, então, agora para a primeira parte aqui, que é falar sobre as listas de confiança, para que todo mundo esteja a par do tema que a gente vai estar tratando. Eu preparei um pequeno conjunto aqui de 3 slides, né, para ser rápido e sucinto, mas a gente tem bastante conteúdo para falar, né? E dentro desses slides a gente está prevendo um pouco de uma demonstração prática de como que essas listas são feitas de fato, né? Isso obviamente vai conectar depois com o treinamento que nós fizemos lá no Uruguai em outubro do ano passado, para que os países pudessem montar suas listas e que a gente saísse de lá com artefatos que a gente pudesse utilizar. Tá? Então, a nossa ideia agora aqui é falar um pouco de listas de confiança. Então, o que são essas listas de confiança, né? Trusted Service Lists é o conceito europeu, tá? As listas de confiança, então, elas surgiram dentro da comunidade europeia como uma forma de fazer integração transnacional de documentos eletrônicos, né? A comunidade europeia, ela agrega os países, mas ela mantém a identidade e a eficácia da legislação nacional em cada país. E dado ao uso do mercado comum, né, europeu, existe muito trânsito de mercadoria e de pessoas entre esses países.
E aí a gente tem, inclusive, o trânsito não é só entre um país e outro, mas às vezes passando por vários outros países. E quando a gente começa a digitalizar esse movimento econômico, a gente tem que passar a trabalhar com documentos eletrônicos, documentos natos digitais, e esses documentos eles vão precisar ser reconhecidos fora das fronteiras dos países onde eles foram produzidos. Então, o que a comunidade europeia fez? Eles criaram um modelo tecnológico que permite cada país ser soberano na determinação das suas âncoras de confiança e, ao mesmo tempo, publicar essas âncoras de confiança para os outros Estados-membros de uma forma que a gente tenha confiabilidade, nesse processo. Tá? Então, existem alguns conceitos que a gente tem que falar aqui, né? Inicialmente, as listas de confiança europeias, elas foram projetadas para ser utilizadas com serviços qualificados de identificação, né? Ou seja, para que as PKIs nacionais que emitem efetivamente identidades para os seus cidadãos, né, reconhecidas pelo Estado, né, como a autoridade máxima para identificar os cidadãos, foi criado esse conceito de Qualified Trusted Service Provider. Então, é um provedor de serviços de confiança qualificada, ou seja, a asserção de identidade é a melhor asserção de identidade que a gente pode ter dentro desse modelo de interoperabilidade. E para cada Qualified Trusted Service Provider, a gente tem um tipo de Trusted Service. Então, o provedor, né, no caso aqui, traduzindo o modelo europeu para o nosso modelo regional, né, talvez até para o nosso modelo brasileiro, na nossa visão, quem publica, né, quem é o nosso Qualified Trusted Service Provider, que publica essas listas, é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI, e eles publicam quem são os serviços que são qualificados do ponto de vista da operação do Estado brasileiro. E o que acontece? Essa lista ela é assinada digitalmente, ela é produzida, né, utilizando uma linguagem de máquina para que a gente possa interoperar de forma automática e obviamente é ela que traz o balanço necessário para que a gente possa ter segurança jurídica depois dos processos que vão estar sendo executados com esses documentos. Tá? Então, de uma forma geral, para publicar uma lista de confiança dessa nesse padrão europeu, você tem que obrigatoriamente dizer, né, pelo menos um Qualified Trusted Service Provider, que é quem está emitindo a lista, e pelo menos um Qualified Trusted Service. Né? E essa foi a abordagem, por exemplo, que a gente adotou aqui no Mercosul. Né? Existe a edição da lista e existe pelo menos um Qualified Trusted Service Provider ou Qualified Trusted Service. Opcionalmente, a gente pode publicar informações não qualificadas. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente estuda se deve ou não colocar as PKIs que são reconhecidas como provedoras de serviços avançados e não qualificados. Os serviços que a gente pode colocar ali são desde âncoras de confiança, passando por serviços de carimbo do tempo, né, timestamps. A gente pode colocar serviços de guarda de listas de certificados revogados, né, repositórios. A gente pode colocar serviços de validação de assinatura. Né? Então, é um artefato muito completo para que cada país possa publicar sua infraestrutura de
identificação e de reconhecimento de documentos. Por exemplo, né, os países, se a gente quiser olhar aqui, né, tem eu coloquei aqui o print nesse slide do Trusted List Browser, né, da Comunidade Europeia, e lá a gente pode olhar detalhes de cada uma dessas listas. A gente vai ver que alguns países só publicam suas âncoras, dizendo, olha, minha âncora de confiança é essa. Outros países publicam, olha, meus serviços de carimbo do tempo são esses. Outros publicam, se você recebeu um documento meu, o sítio para validar esse documento é tal. E assim por diante. A gente tem várias possibilidades. Tá? A gente, inclusive, pode publicar determinadas âncoras de confiança e determinar que elas são válidas para somente determinados escopos. Então, na Europa é muito comum a gente ter âncoras de confiança que são para identificação qualificada, enquanto outras âncoras de confiança são somente para guarda. Né? Então, a gente tem essa diferenciação através de atributos. Esse formato, tá, de Trusted List, ele é especificado numa norma europeia, tá, que essa 1505-2015, e ela é baseada numa norma do Serviço de Padronização Europeu, que é o ETSI, que é a ETSI 119.612. Tá? Existe uma hierarquia, depois eu vou no próximo slide falar um pouco do que vai dentro de uma lista dessa, tá? Mas eu sou obrigado a declarar informações sobre o escopo dessa lista, falar quem que está emitindo a lista e depois falar sobre cada um dos serviços que a gente tem. Tá? Na prática, as listas são arquivos XML assinados digitalmente, e eles são feitos dessa forma para que a gente possa processar eles por máquina, para que a gente possa efetivamente consumir. Também existe, por parte da Comunidade Europeia, uma orientação de como que se interpretam essas listas e como que a gente deve consumi-las. Eu acho que essa é uma coisa importante. Tá? E eu estou falando aqui muito da Europa, por quê? Porque a Europa estabeleceu esse padrão, e no estabelecer o padrão e interoperar dentro do continente europeu, eles criaram um conceito, que é o conceito de utilizar essas listas de interoperabilidade direta com com a Comunidade Europeia. E aqui para a gente, em específico, no Mercosul, a gente tem um tratado agora sendo discutido, né, entre o Mercosul e a Comunidade Europeia. Então, termos interoperabilidade num padrão que já é o padrão compatível com o padrão europeu, faz bastante sentido. Tá? Então, o que é uma lista de confiança? Qual que é a estrutura dela? Né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês isso sendo navegado. Eu peço desculpa porque está meio pequenininho aqui, principalmente para quem está presencial, mas essa daqui é a lista uruguaia, que a gente fez lá em outubro, né? Eu acho que foi 6 de outubro, 8 de outubro. O que acontece? A lista ela é estruturada, né, com obviamente, ela começa aqui com uma assinatura, que a gente tem aqui no fechamento da lista. Na verdade, a assinatura está embaixo, mas aqui ela é representada em cima. A gente tem dados sobre a própria lista. Então, nesses dados da lista, a gente vai dizer quem que é o emissor e quem que é o operador dessa lista. Né? A gente vai determinar aqui o nome, o endereço postal, o endereço eletrônico dessa lista. Vamos especificar o território, e quando a gente especifica o território, a gente vai usar aí códigos ISO, né, de duas letras para dizer quem que é o emissor. São colocados também nessa identificação da lista URLs apontando sobre a validade do esquema, né, para onde a pessoa pode olhar o esquema para validar sintaticamente o arquivo. Vamos dar o tipo de lista, o nome do esquema e alguns avisos legais sobre a validade daquela lista
dentro de cada território nacional. Tá? E aí, por fim, a gente vai dando informações também sobre como é que eu sei que a lista está válida, como é que eu sei que os provedores listados continuam válidos, e a gente vai dizer como que se interpreta essa lista. Tudo isso é dado nessa primeira parte aqui, que são as características das listas. Uma outra coisa que uma lista de confiança pode fazer é apontar para outras listas. Aqui no caso da lista uruguaia, né, por uma questão de uma diferença estrutural que a gente tem, né, na estrutura do Mercosul, por exemplo, com a estrutura do Bloco Europeu, o Uruguai aponta para a sua própria lista para determinar quem que é o assinante autorizado para fazer a autoassinatura daquele documento, né, que é a lista, e aponta para a lista do bloco. Ou seja, quando essa lista é importada dentro de um sistema lá no Uruguai, o Uruguai tem como reconhecer que aquela é uma assinatura válida, que aquela lista é válida para ele, e a partir daquela lista ele pode acessar a lista do bloco, né, do bloco do Mercosul, e a partir da lista do bloco do Mercosul, acessar cada uma das listas de cada um dos países para poder fazer, né, o bootstrap da sua âncora de confiança, né, para poder determinar o que é válido e o que não é. E na sequência, na parte final aqui, a gente tem as listas dos provedores de serviços de confiança e dos próprios serviços. Né? Então, ali é que a gente vai ter as URLs, né, de práticas de certificação, política de certificados, endereços físicos e eletrônicos de cada um dos provedores e, obviamente, a identidade digital. Né? A gente vai ter ali uma cópia do certificado digital da autoridade certificadora, normalmente, no que está sendo declarado a confiança. E ali também a gente vai ter algumas determinações, porque elementos vão ser colocados nas listas e esses elementos eles vão ser modificados com o tempo. Né? Uma autoridade certificadora foi reconhecida, depois de um tempo, ela não é mais válida, o Estado não reconhece porque expirou, mas ela continua ali na lista de forma histórica para garantir que se aparecer no futuro um documento, né, que foi assinado há 10 anos atrás, eu consigo, a partir da âncora de confiança, buscar a minha autoridade certificadora de 10 anos atrás que assinou. Tá? Então, aqui, né, depois eu vou abrir o software que a gente utilizou para gerar isso daqui, para ficar mais claro para todo mundo o que isso daqui quer dizer e como é que isso funciona. Então, essa é a estrutura da lista, a gente tem que ter essas informações, né, qualificando quem emite, dizendo outras listas que podem estar vinculadas a essa lista, e aí, serviço por serviço que a gente tem de confiança. Um outro artefato interessante que a gente tem nas listas é o conceito de listas de listas. Tá? E nas listas de listas, a gente, lá pela própria ETSI, a gente tem como fazer esquemas regionais multipaíses. Ou seja, né, cada país, dentro da sua lista, pode reconhecer cada um dos seus acordos firmados individualmente e determinar o escopo de funcionamento daquele acordo. Tá? E isso é publicado dentro da lista e os outros países que importam aquela lista sabem, né, qual que é esse relacionamento. Então, a lista de listas, ela é extremamente importante porque ela facilita a descoberta de outras âncoras de confiança. Não necessariamente você vai confiar nessas âncoras, mas você descobre que elas existem. Né? O estabelecimento da confiança vai se dar pelo escopo que você está utilizando naquele momento. Né? Por exemplo, aqui, a gente está mostrando aqui a lista do Mercosul, né, que foi o artefato que foi gerado lá naquele curso, aonde que nesse artefato a gente tem aqui as listas, né, da Argentina, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e do próprio bloco, né, sendo colocadas dentro desse artefato.
A lista de listas normalmente não tem nenhum serviço qualificado ali embaixo, né? Nenhum provedor de confiança, porque ela só serve para dizer aonde estão as outras listas. Então, quando você importa essa lista, você sabe automaticamente aonde que está a lista de cada um dos países do bloco. Tá? A outra coisa que eu esqueci de falar aqui, todas as listas elas têm uma data de emissão e uma data de validade. Né? Então, quando você começa a produzir listas de confiança, é extremamente importante, né, você se atentar a isso, porque se você falhar em publicar a lista na data correta, você vai ficar de fora, né, desse processo de verificação. Uma coisa importante, né, que eu trouxe aqui, a lista de listas ela foi projetada, tá, para ser usada dentro do modelo europeu, e ela, diferente da lista para cada um dos países, ela é extremamente difícil de utilizar fora se você não tiver uma estrutura de governança muito próxima da comunidade europeia. Né? Por exemplo, a lista de listas europeia, para você saber que ela é a lista oficial da comunidade, você vai ter que procurar lá no jornal oficial da comunidade europeia o hash dela para saber que ela é a lista oficial. Então, existe um bootstrap feito desse jeito. Aí, daqui a pouco, quando a gente for falar sobre a lista, sobre o projeto ali do Mercosul, eu quero trazer para vocês uma saída que a gente teve super interessante aqui no Mercosul, que talvez seja importante para outros blocos, né, quando forem construir listas e não tenham a mesma arquitetura de governança da comunidade europeia, onde a gente tem o Conselho Europeu, que é quem efetivamente é um executivo que assina aquela lista. Né, que a gente tem que ter paridade entre os países, a gente tem que ter rotatividade nesse processo. Eu separei agora aqui para a gente fazer uma demonstração, tá? Então eu vou abrir aqui deixa eu até ampliar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Eu acho que agora todo mundo consegue ver. Né? A comunidade europeia, para poder permitir a criação padronizada dessas listas, eles criaram um software que é o Trusted List Manager, e esse software foi... Só um minutinho. Senão eu não vou conseguir fazer duas coisas. Eles criaram um software para ser utilizado dentro do continente europeu, né, que traz todas essas regras que estão escritas dentro dos normativos europeus, e que é o Trusted List Manager. E esse é o software que foi entregue para os diversos países membros, para que eles gerassem suas listas dentro do mesmo padrão de conformidade. O que acontece é que quando a Europa conseguiu estabelecer o padrão de conformidade, eles começaram a perceber que existiam outros países que tinham legislações que não eram aderentes ao software especificamente, mas que eram muito importantes para eles terem esse país também publicando listas de confiança. Talvez o caso mais interessante disso é a Suíça, entende? Porque ela tinha um membership diferenciado dentro da comunidade europeia, mas é um país que está no centro do bloco, e todos os produtos que vão do lado oriental para o lado ocidental acabam eventualmente passando pela Suíça. Então, a Suíça está publicada, e a Suíça reconhecer a estrutura de listas da comunidade europeia era muito importante, né, para eles. Então, eles pegaram e criaram uma variação do software, que era o Trusted List Manager, e eles criaram essa variação aqui chamada Non-EU, que é para países que não pertencem à comunidade europeia, e ele tem umas flexibilizações que não existem no software europeu, para permitir que cada país possa ir lá e fazer a sua lista, e que aquela lista tenha um padrão de interoperabilidade técnico com o europeu, mas que dê liberdade para os países exercerem sua soberania. O que a gente fez? Esse software ele é publicado em código aberto pela comunidade europeia, tá?
E ele tem uma característica, talvez, é que é muito difícil de colocar ele para funcionar. Tá? A gente participou de uma reunião da GEALC, acho que um mês ou 2 meses atrás, e eu não lembro qual foi o país, mas alguém reportou que levou meses para colocar esse software para funcionar, e ele é cheio dos detalhes, né? Assim, você precisa de sistemas de autenticação integrado, você precisa de uma infraestrutura específica. O que a gente fez aqui na UFSC foi criar uma versão empacotada do software, que os europeus, não sei por que, nunca fizeram, tá? Em Docker. Então, a gente tem lá uma estrutura que você dá um comando e ele está disponível para você executar em qualquer plataforma. E, além disso, a gente publicou, tá, esse site dentro da infraestrutura da universidade. Tá? Não sei se as pessoas conseguem ver aqui, mas é tlm.labsec.ufsc.br. Esse sistema está aberto para qualquer pessoa utilizar. Tá? A gente, inclusive, criou ele com um modelo de autenticação, onde que a autenticação é a mesma para todo mundo, mas ele cria cookies locais para que você tenha em cada computador um ambiente operacional diferente. Então, se alguém quiser acessar esse site para testar, o site é esse, né? tlm.labsec.ufsc.br. O usuário é test e a senha é password. É o mais seguro possível. Né? Isso é meio contra a filosofia do laboratório de segurança, mas nossa ideia era just password. O usuário test, a senha password. E ele está amplamente disponível. Eu sei que os nossos colegas que estão aqui, Uruguai, Argentina, Paraguai, usam de vez em quando. A gente vê lá nos logs que tem testes e a gente fica muito contente. Tá? Então, é uma divulgação disso. E aí eu só queria mostrar aqui, né, que eu importei agora pela manhã aqui as listas que a gente confeccionou, que são as listas do Uruguai, do Mercosul, do Brasil, do Paraguai e da Argentina. São as listas que estão correntes, estão válidas e estão assinadas, né? Elas são listas extremamente importantes para a gente aqui no LabSec, a manutenção dessas listas, porque elas são artefatos técnicos que permitem a gente desenvolver software sabendo que a gente está ancorando a confiança corretamente lá nas PKIs nacionais do bloco. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, a lista uruguaia. Até aqui tem uma coisa importante, né? Esse workshop foi estrategicamente feito nessa data, né, para lembrar os colegas dos diversos países que as nossas listas estão vencendo agora no dia 6 de maio. A gente sincronizou todas as listas. O ideal é que a gente saísse daqui com a versão 2 das listas criadas para que elas pudessem ser publicadas e a gente continuasse com esse artefato válido para continuar desenvolvendo aplicações. Então, a lista aqui Uruguai, ela está assinada pelo Herbert Paguas, né, que é não sei se continua sendo diretor da AGESIC, né, do Uruguai. E é uma assinatura, como vocês podem ver, que foi feita com o seu certificado da sua própria PKI nacional, né? No caso ali do Uruguai, com a carteira de identidade uruguaia. A gente configurou essas assinaturas para utilizarem uma estrutura básica em shades, né? Não é uma assinatura XML simples. Então, essa daqui é a primeira lista uruguaia, ela tem o número de série 1, passou a valer do dia 7 de novembro de 2022 às 0 horas e vai até o dia 6 de maio desse ano, às 23h59. Então, por isso é importante o evento. Tá? Então, aqui alguns detalhes. Né? A lista, ela declara, né, sua capacidade territorial ao Uruguai, ela tem o seu número de série aqui 1, ela tem um escopo próprio, ela tem uma estrutura própria. Tá? Então, a gente criou um tipo específico. Então, o Uruguai tem total independência, nesse caso, para poder fazer avanços nessa lista. Tem os dados, né, de operador. Aqui dentro do Mercosul, a gente
entrou num acordo de utilizarmos as línguas oficiais do Mercosul e o inglês, por ser obrigatório no esquema. A gente tem aqui detalhes sobre as questões, né, legais, a questão das regras de comunidade, né, o que o Uruguai entende como regras, e as nossas... o mais importante aqui é o distribution point, onde que a lista pode ser encontrada. Então, se a gente... Deixa eu pegar aqui... Eu não vou editar, porque senão eu vou quebrar a lista. Depois eu abro ela em outro lugar para buscá-la. Mas, e depois eu vou mostrar a estrutura da lista propriamente dita. Então, aqui a gente tem os ponteiros para as outras listas, né? A lista do Mercosul, que tá aqui, né? Na versão que está hospedada dentro da própria estrutura do Uruguai. A lista, existe uma autorreferência para a lista. Eu acho que essa é uma das coisas interessantes para falar, eu vou falar daqui a pouco, né? Por que a gente tem essas duas listas apontadas aqui dentro e por que a lista aponta para ela mesma. E aqui temos o nosso provedor de serviços qualificados do Uruguai, que é a própria AGESIC, e dentro da AGESIC ela está publicando um serviço de confiança que é a sua própria autoridade certificadora raiz nacional. Tá? Aqui dentro a gente tem, então, uma cópia do certificado da AC Raiz Uruguaia, que é o que os sistemas vão utilizar efetivamente para fazer o reconhecimento, né? Para ancorar a confiança. Né? A gente tem depois, aqui tem várias, o software é interessante porque ele mostra vários detalhes e mostra diferentes codificações, né? Para ajudar a gente a saber que está tudo correto na hora de montar a lista. Tá? Mas só tem uma cópia da âncora de confiança lá dentro. Uma outra coisa importante é que dentro da lista de confiança a gente tem a história do que aconteceu. Né? Então, e quando que essa lista passou a ser válida e reconhecida e quando que ela vai deixar de ser válida e reconhecida. Né? Então, a gente tem esses dados aqui dizendo, ó, essa é uma autoridade certificadora raiz nacional que é qualificada para certificados e ela foi reconhecida em nível nacional nessa data, que é o dia de o horário, data e horário de emissão do certificado. Eu não preciso olhar para o certificado, a própria lista pode me dizer isso. Isso pode parecer simples, né? Mas se a gente olhar outras listas, como por exemplo a lista do Brasil, né? O Brasil tem o caso de algumas autoridades que foram revogadas. Tá? E essa informação, por exemplo, de revogação, ela não está disponível. Por ser uma autoridade certificadora raiz, ela não publica lista de certificados revogados. Então a gente não sabe quando que uma autoridade raiz é efetivamente autorrevogada. E aqui a gente publica. Né? Por exemplo, essa autoridade raiz V8 do Brasil, ela entrou em operação em 18 de dezembro, 25 de setembro de 2018, e ela foi revogada em 18 de dezembro de 2018 por um problema técnico. Tá? Então, esse é o único lugar que a gente tem a informação publicada de forma estruturada. Né? Não foram emitidos nenhum certificado para ninguém, né? Nenhuma autoridade certificadora subsequente e nenhum certificado de usuário final. Mas é uma questão de publicidade, né, da PKI. A PKI, né, as PKIs vivem de confiança e para você ter confiança você tem que ter transparência. Então esse é um artefato importante. Tá? Então o que eu queria falar agora na primeira fala com o chapéu de universidade era isso, né, sobre as listas. E eu queria não, mas eu queria abrir agora para o pessoal fazer perguntas ou para a gente fazer uma discussão, porque é um workshop, não é um seminário para eu estar aqui só apresentando. Ah, tudo bem. Enquanto o pessoal vai se aquecendo aí para as perguntas, eu coloco a senha do Wi-Fi ali para que todo mundo tenha acesso. Só um minutinho.
Tem um ponto. Eu tinha tentado usar sem a pressa, foi não funcionou. Mas essa é outra pergunta. A rede, para utilizar aqui, é EduGrow. A senha é white.2023@ufsc.br e é white, o W aqui em maiúsculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. User. Assim. Então, e tem um access point da rede do Roam aqui em cima, então vai funcionar muito bem. Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando online têm alguma pergunta também. Se tiverem, ou coloquem no chat, ou podem abrir o microfone e fazer a pergunta. Está aqui à disposição. Eu acho que dá para ouvir aqui. Eu repito qualquer coisa. Tá bom. A primeira é uma curiosidade. Se a gente pode estabelecer uma interrelação entre o modelo da lista e o modelo de diretórios como é o DEP, e se dá para tirar proveito se houver algum tipo de interrelação, como armazenar informações em EUDEP, já que o modelo de diretório é uma coisa plenamente utilizada. Tá? Pergunta 2 qual é a integração, ou se pode criar integração entre a ATL, ou seja, a Adobe Approved Trust Base, as listas de barreiras da Adobe, e as listas baseadas no EPSI. Bom, a gente poderia sim ter um paralelo entre. Estou repetindo a pergunta, né? O paralelo entre diretórios DEP e listas de confiança, e depois o paralelo também entre a ATL, que é a Adobe Approved Trusted List, e as listas ETSI. Sobre diretório, eu acho que é só uma escolha de representação, entende? A gente poderia ter esse modelo em diretório, tanto é que a própria comunidade europeia, quando criou o certificado verde de Covid, ela não ancorou a validação do certificado verde de Covid nas listas de confiança qualificadas. Ela ancorou isso num diretório. Tá? Então, são estratégias, tá, que eu acho que são um pouco diferentes. Essa estratégia, ela é uma estratégia para estabelecimento de âncoras jurídicas extremamente fortes. Tá? Então, quando a gente está falando de trusted lists nesse modelo europeu, a gente está buscando um modelo de interoperabilidade que permita estruturar os acordos laterais nesse caso. Então, assim, é um reconhecimento do mais alto nível das assinaturas digitais produzidas, né, nesses artefatos, e que vão produzir efeitos jurídicos de equivalência. Né? Por exemplo, o acordo aqui do Mercosul hoje prevê, né, que se você utilizar os certificados qualificados de acordo com a estrutura lá do acordo do bloco, eles têm reconhecimento multinacional como assinatura de punho. Isso é extremamente forte. Quando a gente olha, por exemplo, para o lado europeu, eu acredito que eles não fizeram isso para os certificados lá verdes de Covid, porque eram máquinas fazendo aquela emissão, entende? Era um sistema muito mais para controle do que para eficácia jurídica. Então, eu vejo mais ou menos nessa linha. Os diretórios têm uma série de vantagens quanto à atualização ser mais dinâmica, né? Um problema das listas é que você declarou aqui que a lista vale até 6 de maio, final do dia. Antes disso, você não tem como fazer nenhuma alteração, ela é extremamente estática. Não existe, por exemplo, um processo de revogação da lista de confiança. Então, ela é feita para você estruturar modelos jurídicos nacionais. Eu acho que essa é uma das coisas. E aí, sobre a ATL e o modelo ETSI, eu não conheço exatamente a estrutura, mas eu acredito que pode ser algo muito similar, entende? Se você olhar os elementos que existem dentro, aí eu olhando pelo software, né, pela cara lá do Acrobat, eu consigo olhar, eu vejo lá os elementos que existem aqui. Então, eu acredito que seria muito fácil
fazer um conversor, né, de ETSI para AATL e um conversor de AATL para ETSI, né, nessa padronização. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Vocês têm alguma do chat, Luiz? Você viu? Sim. Então... Tem uma pergunta no chat. Foi uma Manuel aqui também, pergunta o que é a necessidade da MPF para bacana. É isso que eu vou cobrir agora, tá? Então, mudando um pouco o chapéu e dando continuidade na nossa programação aqui, né? Agora eu vou falar um pouco da consultoria que a gente fez, né? Que o LabSec fez para a rede Gealc para estruturar as listas de confiança dentro do Mercosul. Tá? Então, a gente acabou sendo contratado pelo BID, né, dentro do escopo desse projeto da Rede Alck, para que a gente ajudasse os países do bloco do Mercosul a montarem suas listas de confiança. Tá? Então, desse processo, deixa eu ampliar até um pouco aqui, só achar aqui. A gente fez um treinamento, tá? Lá em Montevidéu, em outubro do ano passado, depois de uma reunião que estavam todos presentes, eu não lembro exatamente, uma reunião da ALAD, que tem sede lá em Montevidéu, e estavam os técnicos de todos os países lá presentes. A gente fez um dia a mais depois daquela reunião para fazer esse treinamento. E nesse treinamento, o foco foi que a gente pegasse e apresentasse esse software TL Manager e que a gente mostrasse o documento lá, fizesse uma discussão breve sobre o documento da ETSI, dando elementos práticos para que cada país, durante aquele dia, conseguisse produzir sua própria lista, e a gente saiu de lá com isso exatamente feito. Tá? Ao final do treinamento, a gente tinha a lista de cada um dos 4 países do bloco, a lista do bloco e mais uma lista da rede Gealc. Tá? E aqui, dentro desse relatório, a gente fala, né? E aí eu acredito que a gente pode disponibilizar partes desse relatório depois para quem tiver interesse, de como que o software foi construído, de como que ele foi disponibilizado, como que ele foi configurado, tá? Para funcionar. E a gente faz uma explicação breve de cada um dos elementos do TL Manager. Tá? E aqui, né, por exemplo, a gente habilitou uma série de possibilidades para se utilizar, algumas não estão habilitadas nesse TL Manager, né, de quais serviços de confiança utilizar. Tá? Mas a gente habilitou lá raízes nacionais qualificadas, autoridades certificadoras qualificadas, serviços de OCSP, né? Serviços online de revogação qualificados, repositórios de CRL, timestamps e serviços de preservação qualificado. Tá? A gente está entrando agora numa seara interessante, né? A gente começou a mexer com esses documentos, a gente começa a ver que tem como fazer interoperabilidade dos documentos agora, mas eu acho que vai ter uma discussão assim fenomenal para ser feita na próxima década, que é como que a gente opera com esses documentos quando a gente tem que guardar eles por muito tempo. E aí falta um pouco de sincronismo entre os países, e não é um sincronismo muito técnico, ele é um sincronismo arquivístico, e isso vai ser um desafio interessante. Serviços de validação e serviços de assinatura remota. É isso que está habilitado. Tá? Então, a nossa expectativa era que os países pudessem explorar isso daqui. Na prática, a primeira versão das listas só veio com o primeiro item, são as raízes nacionais. Tá? Mas a gente quer ver se a gente consegue começar a dar passos nas listas do bloco para que se incluam mais serviços aqui. Tá? O Brasil tem um ecossistema
pronto já, né, funcional, de provedores de assinatura em nuvem. Então, eles podem estar listados aqui e você ter lá no Paraguai, no Uruguai ou na Argentina, um sistema que consiga conectar na nuvem brasileira, na nuvem de uma autoridade certificadora brasileira, para que um brasileiro faça uma assinatura através de nuvem dentro de um sistema em um outro país, né? Porque isso pode ser publicado. Diga, Bruno. Open intercâmbio de documento eletrônico mundial. Open Banking é uma realidade e traz um protocolo que está sendo repetido por Europa, agora. Assim, eu acho que a resposta vai nesse sentido da resposta lá para o França, né? Não. Porque a tentativa é exatamente essa, né? A gente precisa primeiro ter as âncoras de confiança. O que você está falando é um problema que a gente não consegue ter ainda. Né? A gente não consegue ter esse problema porque os países não conseguem olhar para o documento que foi emitido no outro país e saber que ele era válido naquele país. Então, a gente pode começar a trabalhar modelos de interoperabilidade para trocar dados. Talvez essa seja uma das discussões para o período da tarde. Será que a gente pode ter protocolos de troca de informação bancária ancorados em cima de assinaturas digitais dessas listas? Um outro que faz todo sentido, por exemplo, num bloco de comércio como o Mercosul, são documentos fiscais, né? Documentos sanitários. Isso começa a fazer sentido. Mas cada um desses é um escopo diferente. Só que se você não tiver as listas para dizer o que é uma autorização sanitária válida na Argentina, como é que o ente brasileiro vai reconhecer? Né? A mesma coisa, o que é uma nota fiscal de produto no Brasil quando ela entra no Paraguai. Entende? E só no sentido assim, estratégico, consigo conectar bem, faz mais sentido tratar estratégia no papel e publicar as listas lá e dizer, ó, para documentos sanitários aqui, para isso ali, para tal lá, ou faz mais sentido trabalhar com certificado de tributos e recursos eletrônicos em si que vão dinamizar isso eletronicamente e não os juridiquês ali. Eu acho que é. Eu vou passar para o Rui, porque o Rui que é o defensor dessa tese. Bom, na verdade, mesmo com a informação, porque eu observo que as listas, né, lá no escopo de investigação, na Europa, foram justamente para fazer a relação entre a base jurídica, a base administrativa, os acordos, com o processamento eletrônico das informações que vão adquirir desse processo. Então, à medida que a gente avança em acordos, como o acordo do Mercosul, ou outros acordos setoriais, por exemplo, que na área sanitária, na área de saúde, de educação, obviamente, uma forma de traduzir a implementação desse acordo é nós tivemos buscar reconhecimento da carteira de pacientes no Brasil e na Europa. Ora, o Brasil tem que fazer justamente dar uma raiz, fazer sobre o certificado aqui no Brasil, e essa ao certificado ser inserido na lista. Pode vir mais para cá, porque o microfone do coisa está aqui. Então, nesse caso, então, por exemplo, né, se um outro país aqui no Sul, Uruguai também, não faz adesão. Então, no caso dessa confiança, de certa maneira, eu sou entusiasta, isso vai abrir uma série de aplicações em vários setores. O setor é a questão da área financeira, na área bancária internacional. Então, se a gente tem uma autoridade de certificação digital no Brasil, no caso do ITI, se a gente tem isso no Brasil, também com a gente conectar internacional também, no caso do Brasil, Banco Central.
Olha, se a gente tem, então, a autoridade que trata do certificado digital, que gera um certificado no Banco Central, obviamente você pode fazer toda a interoperabilidade daquelas transações, obviamente, que são abaixo do CIBAR. Tá? Então, isso vai depender da extensão que a gente possa vir a partir de necessidades. Não sei se você falou aí do setor bancário, pode ter uma questão sanitária. E aí a gente simplificar de sobremaneira essas declarações eletrônicas de que aquela transação ela pode ser aceita em qualquer tempo. Mas acho que o primeiro passo para esse avanço, então, aquele que a gente vai ver hoje e amanhã também, são soluções tecnológicas, são padrões que já estão aí, e o Brasil, né, os países aqui da região, estão aderindo. Agora, obviamente, a gente vai para aplicações e, obviamente, para as legislações. Né? Não necessariamente queremos fazer acordos todo o país, acordos internacionais, a gente fez acordos mais globais, como assim, no sentido da extensão do acordo, porque a gente tem já acordos internacionais. Você tem já os setores de agentes de cada país responsáveis por aquele tema e, às vezes, numa reunião se discute se elabora então um acordo, a gente chama de acordo sectorial. Então, se ele tiver maturidade no acordo sectorial, pode ser diplomado, ele é legítimo, permite essa relação, aí a pessoa terminar um ponto de vista eletrônico, a gente trazer para mim. Isso é de confiança para a máquina, interpretar, né? Tratados, acordos, leis, legislações das pessoas que operarem nessa situação. Então, eu diria para ver que tiveram regulamento. Pode ter ou deva ser manifestado de forma eletrônica, considerando, pelo que a gente garanta, a identidade daquela produção, o caminho deve ser concluído. Eu vou só finalizar aqui, para a gente poder ir para o coffee break. Né? Para responder talvez a pergunta. Né? Então, dentro desse workshop, a gente começou a conversar sobre especificidades que existem no bloco do Mercosul e que não existem no caso da Comunidade Europeia. Né? Como eu falei, a Comunidade Europeia ela está estruturada para ter uma autoridade central, né, que é o executivo da Comunidade Europeia, que é quem vai lá efetivamente assina, que é quem reconhece cada um dos países. Então, se você pegar a lista europeia, ela é assinada lá pelo presidente da Comissão Europeia, e aí o presidente da Comissão Europeia diz, olha, esse daqui é a lista de Portugal, e a lista de Portugal está assinada por essa pessoa. Então, quando a gente olha aqui no Telemanager, né, quando eu digo que tem uma lista, deixa eu só achar ela aqui. Quando eu digo que tem uma lista de confiança na qual eu confio, eu digo quem que é a pessoa. Essa lista tem que saber quem é que assina a outra lista. Então, pela lista do bloco, o bloco pode dizer o país tal é assinado pelo fulano, o país tal é assinado pelo Beltrano, e assim por diante. Tá? E aí cada país sabe dizer, olha, o bloco é assinado pelo fulano de tal. Uma especificidade que a gente tem no caso do Mercosul pro bloco europeu é que a gente não tem essa figura fixa de quem assina a lista. E aí o acordo, né, que a gente montou tecnicamente lá e que está sendo executado é que sempre o país que está na presidência rotativa do bloco, tá, assina a lista na sua rodada. Então, a primeira lista do Mercosul foi assinada pelo Uruguai, né, porque o Uruguai presidiu o bloco naquele momento. Aí quem que assinou? Assinou o Herbert Paguas, porque ele era a autoridade dentro da estrutura nacional do Uruguai que tinha aquela capacidade. Agora, né, a próxima lista do Mercosul, a presidência da Argentina. Com a presidência da Argentina, eu não sei quem que é, mas alguém lá que tem autoridade para assinar, vai assinar a lista da Argentina e a lista do bloco do Mercosul. Tá? E aí, eu acho que no segundo semestre, o Brasil
né? Quem vai assinar a lista do bloco? E a gente faz essa rotatividade, e aí são algumas das questões interessantes, né, das adaptações que a gente acabou fazendo no modelo europeu, foi que as nossas listas valem 6 meses, porque a presidência rotativa troca a cada 6 meses. Assim, dá oportunidade para que cada um assine, né? E quando tem essa assinatura, as listas também foram feitas para estarem sincronizadas no tempo. Ou seja, quando a gente sabe que a Argentina vai assinar agora, na lista brasileira, a gente vai ter que trocar isso daqui, ó, tá vendo? Não vai mais ser o Herbert que o Brasil está reconhecendo como assinante da lista do Mercosul. Vai ter que ser o representante da Argentina. Então, existe a lista tem um protocolo que roda fora da lista para a gente trocar essas informações para construir. Diga, Bruno. Essa assinatura, esse processo todo, ele se dá através da questão ali, recebeu o SMS e tal, ou isso pode ser pensado no modelo de contrato? Então, é uma assinatura de um arquivo XML, tá? Então, aqui, o próprio software tem um sistema de assinatura, tá? A gente não está utilizando ele, porque os europeus assinam tudo com certificado em software, essas listas, né? E aí, por exemplo, no acordo do bloco do Mercosul, certificados em software não são reconhecidos como qualificados. Então, por exemplo, o certificado aqui no Brasil, que é A1, ele não serve para você assinar documentos transfronteiriços, porque ele não está reconhecido dentro do bloco, tá? A mesma coisa, se não me engano, né, Rui, só os certificados de pessoa física também. Então, só pessoas físicas. Por isso que a pessoa do Herbert que assinou aqui não é o certificado da AGSIC, entende? Mas ele é o diretor da agência no momento. Só para avisar que ele era bem... Consegui colocar Não, mas é que assim, o país vai determinar quem que é a pessoa que tem autoridade naquele momento. Se ela está afastada, tem um substituto, aquele substituto que vai assinar, entende? Cada país é responsável por sua lista. Então, antes que possa ocorrer esse intervalo de 6 meses, é responsabilidade do país. Ou seja, se mudou de dirigente, há necessidade de atualização, no caso do Brasil. A gente tem aqui A gente teve uma mudança no Brasil. O que acontece? Mas é importante olhar que a lista brasileira foi assinada em 7 de novembro, foi um pouco antes de 7 de novembro. Deixa eu até ver aqui a data. Esse cara foi destituído, Não tem problema, mas a lista foi assinada quando ele tinha autoridade para assinar. E ela é válida por 6 meses, ela continua válida. A lista do Mercosul segue no ciclo que está sendo montado, 6 meses. A lista do Brasil não necessariamente da lista da Argentina, do Uruguai. Por quê? Isso vai depender da dinâmica de entrada de algum prestador de serviço, de alguma ação. É dinâmico, é dinâmico. Roubaram o certificado do cara, ele saiu me roubando. Quando roubam o meu, eu digo lá, o certificado, a partir de então não está mais valendo. Só que eu, Bruno, pessoa física. Agora imagina que isso é uma cadeia de confiança na sua. Não, mas é que, Bruno, a gente está olhando a assinatura no momento que ela ocorreu. Na hora que eu estou validando esse cara aqui, eu tenho que voltar minha âncora temporal para a data de assinatura. E não existia a revogação naquele ponto. Então, ela continua válida, né? A gente não pode assumir que eu assino e amanhã eu revogo meu certificado que eu assinei hoje e deixa de valer. Então, essa é a posição. E a mesma coisa, a autoridade para assinar. A pessoa assinou agora e amanhã, se foi publicado no Diário Oficial que ela não é mais, não tem mais aquela função, continua válido até o fim da validade dessa lista. Tá? Isso. Então, para responder aquela pergunta que foi colocada lá, né, a gente aponta para a própria lista, tá? Isso aqui é um outro artefato, a gente aponta para a lista do bloco, para que o país declare quem ele confia para assinar a lista do bloco. Mas a gente fez aqui um esquema, por exemplo, onde que a lista brasileira aponta para ela mesma.
Porque aí dentro da lista, a lista está declarando quem deveria ter assinado ela. Né? É como se fosse uma lista autoassinada. E aí, como é que eu sei? Porque olha só, vejam, no caso aqui da lista do Brasil, ela foi assinada pelo Fortner, né? Pelo Carlos Fortner. Como é que eu sei que o Carlos Fortner é quem deveria ter assinado essa lista? Porque dentro da própria lista do Brasil tem uma cópia do certificado do Fortner aqui, tá? Que é o certificado pessoa física dele, aonde que foi embarcado na lista. Ou seja, quando eu pego a lista, dentro da própria lista tem o certificado de quem assinou. Então é por isso que a gente fez essa âncora da própria lista. Mas é uma especificidade aqui do Brasil, por quê? Porque diferente da hierarquia da Comunidade Europeia, né, aonde que vem de cima para baixo, a lista do bloco do Mercosul, ela é uma lista onde que é mantida a soberania de cada um, né, e o bloco só faz a orquestração do que está acontecendo. Né? E aí, quando eu pego a lista, por exemplo, pode acontecer o seguinte, né? Eu vou lá na lista do Mercosul, diz que a lista do Brasil deveria ter sido assinada pelo Fortner. Mas a gente vai emitir a lista agora e ela é assinada pelo Maurício. Entende? Porque ele está atuando nessa função agora. O que vai acontecer? Vindo da lista do Mercosul, a lista brasileira vai ter problemas. Mas a lista brasileira, propriamente dita, ela tem lá a sua âncora de confiança, a própria. Então, a gente tem alguns problemas, a gente tem coisas que a gente ainda não sabe efetivamente como é que vão funcionar, que a gente está aprendendo aqui dentro do bloco. Mas, na prática, o que a gente pode dizer, né, eu acho que o Uruguai já usa as listas de confiança, né, para reconhecer no serviço de reconhecimento de assinaturas de vocês, porque eu passei outro dia um documento brasileiro lá e funcionou. Não, lo que nosotros hicimos fue conseguimos dos certificados brasileiros, toda a estrutura da PKI brasileiro, e instalamos uma cluster interna. Nós estamos a uma nossa evolução que é isso. É isso aí. Tá? No Brasil, a gente também está exatamente nesse passo. A gente publicou faz uma semana para o ITI uma versão do verificador de conformidade que consome essa lista. Tá? Inclusive, a gente fez testes com a própria lista europeia. Tá? É assustador, no mínimo, porque, por exemplo, a lista europeia, quando você pega a lista, você importa ela. Aí você tem lá 20 e poucos países que importam. A gente chegou, acho que, em 3.000 âncoras de confiança com a lista europeia. Tá? Então, assim, o verificador de conformidade, ele leva em torno de 5 minutos só para construir o Trust Store dele, né? Onde que estão as âncoras de confiança. Se a gente carrega a lista europeia, a gente não recomenda fazer restart no serviço, entende? Porque para poder fazer o bootstrap de novo da lista é uma busca em profundidade, né? Então ela é complexa. Isso. Então a gente vai fazer uma pausa agora de 15 minutinhos para o café. Diga. Não, aquele documento que você mostrou anteriormente, vocês vão publicar em inglês e espanhol? Boa pergunta. O documento não, tá? Mas dentro do trabalho que a gente fez para a GEALC, né, é uma coisa estranha, mas a Comunidade Europeia publicou esse software somente em língua inglesa. Tá? E aí, dentro da proposta que a gente fez para a GEALC, a gente já tem uma versão pronta para distribuir do software em espanhol e em português. Então, a gente fez uma internacionalização no software europeu. A gente está preparando, inclusive, um commit, lá um pull request, para o repositório deles, entregando a internacionalização do software, porque eles não fizeram. Tá? E a gente aqui no LabSec fez. Muito provavelmente, nas próximas semanas, o nosso próprio TLM, aqui, o site que a gente disponibilizou para vocês, vai passar a ter suporte em português e espanhol, além do inglês. Tá? Mas o documento em si, França, ele é muito baseado na experiência, entende? A gente pegou o documento da ETSI, que já está em inglês, e a gente simplesmente foi tirando os elementos que eram importantes para o contexto regional do Mercosul. E aí é o que está escrito ali. Ele foi publicado em português
Eu não lembro se alguém fez uma tradução para espanhol, tá? Mas eu acredito que não, porque a gente encaminhou para a GEALC e acho que a GEALC encaminhou para os países no idioma, até que o pessoal dos países de língua espanhola estão aqui, a gente está fazendo em português, que aqui em português, quando a gente vai lá para Montevidéu daqui uma semana, será em espanhol e a gente convive com isso. Ok? Então a gente vai fazer uma pausa agora, pessoal, de 15 minutinhos. O coffee break está lá no LabSec, lá na sala de reuniões do LabSec. O pessoal remoto, tá? Agora são 10h25, a gente deve estar de volta às 10h45, aqui no horário do Brasil.